Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lucas Crivellari aqui. Vou pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e também acionar o sininho. Assim vocês não perdem nada que eu postar. Aqui na descrição do vídeo você encontra links de apostilas, dos produtos que a gente usa para gravar o vídeo aqui e também nas nossas redes sociais. E eu vou deixar o link do nosso novo canal que chama Currículos do Brasil. A gente iniciou esse canal para aprofundar os estudos da BNCC, do currículo mineiro, do currículo paulista, de uma maneira mais direcionada, tá certo? Dê uma olhadinha lá no canal que vale a pena. E, só para complementar, eu acho fundamental a gente trazer aqui no canal essa atualização do ECA a partir de setembro, porque o ECA é uma lei cobrada em vários concursos públicos, né? Polícia, educação, da saúde, conselho tutelar. Então é importantíssimo vocês terem sempre a lei o mais atualizada possível. Então, como ao longo desse ano de 2023 houveram alterações importantes no ECA, eu achei interessante produzir uma nova playlist com vídeos. E dessa vez eu tentei melhorar os vídeos, né? Estou colocando comentários redigidos na maioria dos artigos, praticamente quase todos, tá bom? E vou fazendo também comentários soltos. E no final de cada vídeo eu vou trazer uma questão aí aleatória de concurso para que a gente possa resolver de maneira conjunta, tá certo? Então, o primeiro vídeo foi do artigo 1 ao 6, as disposições preliminares, e hoje a gente vai do artigo 7 até o 14, tá? Dentro aqui do título 2, dos direitos fundamentais, capítulo 1, do direito à vida e à saúde, ok? A gente vai até, ó, o artigo 14, vou mostrar para vocês aqui, ó, o texto que a gente tem aqui para ver. E chegando aqui no parágrafo 5º do artigo 14, a gente faz uma questão e aí a gente deixa esse capítulo 2 para o próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá, começar o nosso estudo aqui, para a gente não perder mais tempo. Tá, vamos continuar então, na verdade, da onde a gente parou, que é do título 2, dos direitos fundamentais, capítulo 1, do direito à vida e à saúde. Artigo 7º. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Trouxe o comentário, né? O direito à vida e à saúde das crianças e adolescentes deve ser protegido através de políticas públicas efetivas. Vou abrir uma aspas aqui para dizer que no documento, tá, a lei que a gente tem aí, né, no papel, ela é muito bonita, né, parece até que a gente está na Noruega. Mas na prática, a gente sabe que tem que existir políticas públicas para que seja efetivo isso que está aqui no papel. Nós temos no Brasil uma população que, de certo modo, ela não tem uma condição social que permita a mesma estar o tempo todo. 75 milhões de brasileiros, mais ou menos, não tem condição de ficar ali acionando advogado para fazer valer as leis. E os defensores públicos no Brasil são raridade. Dificilmente você vai conseguir um defensor público para a maioria dos casos que você necessita. Até porque o orçamento deles é bem menor do que outras esferas, não vou dizer esferas não, do que outros agentes aí relacionados à justiça. Né, os juízes, enfim, só para citar, né, o dinheiro que o Brasil disponibiliza para os defensores públicos é muito pequeno, perto de outros agentes. Então, enfim, a gente não tem uma população capaz de acionar a justiça o tempo todo, por conta particular. E defensor público a gente tem em escassez, então acaba que, aproveitando-se disso, o sistema mesmo, de modo geral, muitas vezes não cumpre o que está aqui no papel bonitinho, seja no ECA ou em qualquer outra legislação. Fecha aspas. Desculpe me alongar nesse comentário, porque eu acho importante colocar isso. Né? Não é fácil fazer o que está no papel valer na prática no nosso país, por conta dessas questões socioeconômicas. Vamos lá. Artigo 8º.
é assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo, e às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puérpero, e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. Pessoal, no Brasil, a desnutrição é uma coisa séria e ela começa já quando o bebê está na barriga da mãe. Então, a mãe não tendo alimentação correta, a tendência é que a criança seja mais frágil, né, de modo geral, do que se a mãe tivesse, obviamente, a alimentação que deveria ter ali. Então, desnutrição no Brasil é algo sério e já começa ali dentro da barriga da mãe. Então, tem que ter uma atenção legal para isso. Parágrafo 1º. O atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária. Parágrafo 2º. Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação no último trimestre da gestação ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantido o direito de opção da mulher. Parágrafo 3º. Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos alta hospitalar responsável e contra-referência na atenção primária, bem como acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação. Parágrafo 4º. Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré- e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. Parágrafo 5º. A assistência referida no parágrafo 4º deste artigo deverá ser prestada também a gestantes e mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção, bem como a gestantes e mães que se encontrem em situação de privação de liberdade. Parágrafo 6º. A gestante e a parturiente têm direito a um acompanhante de sua preferência durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato. Só abrir uma aspas aqui também nesse parágrafo 6º, pessoal, porque a gente já viu acontecer coisas absurdas aí durante o parto, né? Coisas absurdas mesmo, de arrepiar o cabelo. Então, é importantíssimo que a gestante tenha um acompanhante de sua confiança durante o parto, tá? Infelizmente, é importantíssimo. As mães têm que ser até orientadas, né? Ó, é melhor que você tenha ali, né, um acompanhante de sua confiança no momento do parto. Porque o que a gente viu o Brasil afora aí, né? Não sei se vocês chegaram a ver as notícias divulgadas aí na mídia, né? Sobre questões ali de arrepiar o cabelo mesmo, envolvendo parto de gestantes. Né? É um absurdo isso num país igual ao nosso, mas o Brasil não é um país sério, então, né, aqui o absurdo às vezes fica até normalizado. Parágrafo 7º. A gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno, alimentação complementar saudável e crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular o desenvolvimento integral da criança. Parágrafo 8º. A gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e a parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana e outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos. Parágrafo 9º. A atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal, bem como da puérpera que não comparecer às consultas pós-parto. Parágrafo 10. Incumbe ao poder público garantir à gestante e à mulher com filho na primeira infância que se encontrem sob custódia em unidade de privação de liberdade, ambiência que atenda às normas sanitárias e assistenciais do Sistema Único de Saúde para o acolhimento do filho, em articulação com o sistema de ensino competente, visando ao desenvolvimento integral da criança.
Aí eu trouxe o comentário, né? Garantir às mulheres acesso a cuidados de saúde adequados durante a gravidez é crucial para proteger tanto a mãe quanto o bebê. Mas eu quero destacar, de modo geral, que muitas vezes o que está aqui direcionado à proteção da mãe tem a ver com a proteção da criança, tá? Então podem haver críticas sobre algumas medidas que são tomadas ali, que protegem a mãe que cometeu alguma infração e está cumprindo pena. Mas não é que está protegendo a mãe, é que tem que se proteger a mãe, na verdade, né, para ser mais exato, para conseguir a proteção da criança. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele tem que ver isso. Né? Se tiver que proteger alguém que talvez, de certo modo, não merece proteção para proteger a criança, que isso seja feito. Porque criança é prioridade. Tá? Então, o ECA ele tem essa obrigação, né? Ele se faz em torno dessa obrigação de proteção integral à criança e ao adolescente. Tá certo? Então, vamos lá. Artigo 8º-A. Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente na semana que incluir o dia 1º de fevereiro, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. Parágrafo único. As ações destinadas a efetivar o disposto no caput desse artigo ficarão a cargo do poder público, em conjunto com organizações da sociedade civil, e serão dirigidas prioritariamente ao público adolescente. O comentário que eu trouxe, né? A Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência é uma iniciativa importante para educar os jovens sobre prevenção e responsabilidade. E, só complementando, né, a gente tem no Brasil ainda uma lei que autoriza a adolescente a partir dos 16 anos a se casar. E com 16 anos, o corpo ainda não está formado também 100% ali para suportar uma gravidez. Então, não deixa de ser, obviamente, um pouco contraditório a gente ter uma lei dessa que permite isso, né, ao passo que a gente tem, né, o ECA trabalhando para prevenir a gravidez na adolescência. Artigo 9º. O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Parágrafo 1º. Os profissionais das unidades primárias de saúde desenvolverão ações sistemáticas, individuais ou coletivas, visando ao planejamento, a implementação e a avaliação de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à alimentação complementar saudável, de forma contínua. Parágrafo 2º. Os serviços de unidades de terapia intensiva neonatal deverão dispor de banco de leite humano ou unidade de coleta de leite humano. Comentário que eu trouxe, né? Proporcionar condições para o aleitamento materno é fundamental para o desenvolvimento saudável dos bebês, mesmo em situações desafiadoras. Artigo 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a: número 1. Manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. 2. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. 3. Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. 4. Fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. 5. Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe.
6. Acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente. Parágrafo 1º. Os testes para o rastreamento de doenças do recém-nascido serão disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, no âmbito do Programa Nacional de Triagem Neonatal, PNTN, na forma da regulamentação elaborada pelo Ministério da Saúde, com implementação de forma escalonada, de acordo com a seguinte ordem de progressão. Etapa 1. A. Fenilcetonúria e outras hiperfenilalaniniemias. Tá? Nome difícil aqui, tá, pessoal? Por isso que eu estou lendo pausadamente. Estou lendo de modo silabado. B. Hipotireoidismo congênito. Essa não é tão difícil não, mas eu estou enroscando aqui. C. Doença falciforme e outras hemoglobinopatias. D. Fibrose cística. E. Hiperplasia adrenal congênita. F. Deficiência de biotinidase. G. Toxoplasmose congênita. Segundo aqui, etapa 2. A. Galactosemias. B. Aminoacidopatias. C. Distúrbios do ciclo da ureia. D. Distúrbios da beta-oxidação dos ácidos graxos. Terceiro, etapa 3. Doenças lisossômicas. Quarto, etapa 4. Imunodeficiências primárias. 5, né, a quinta etapa aqui, atrofia muscular espinhal. Parágrafo 2º. A delimitação de doenças a serem rastreadas pelo teste do pezinho no âmbito do PNTN será revisada periodicamente, com base em evidências científicas, considerados os benefícios do rastreamento, do diagnóstico e do tratamento precoce, priorizando as doenças com maior prevalência no país, com protocolo de tratamento aprovado e com tratamento incorporado no Sistema Único de Saúde. Parágrafo 3º. O rol de doenças constantes do parágrafo 1º desse artigo poderá ser expandido pelo poder público com base nos critérios estabelecidos no parágrafo 2º deste artigo. E parágrafo 4º. Durante os atendimentos de pré-natal e de puérpero imediato, os profissionais de saúde devem informar a gestante e os acompanhantes sobre a importância do teste do pezinho e sobre as eventuais diferenças existentes entre as modalidades oferecidas no Sistema Único de Saúde e na rede privada de saúde. O comentário que eu trouxe diz o seguinte, olha, os requisitos impostos aos hospitais e estabelecimentos de saúde visam garantir um começo de vida saudável para os recém-nascidos e promover o vínculo entre mãe e filho. Artigo 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Parágrafo 1º. A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. Parágrafo 2º. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. Parágrafo 3º. Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças
na primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. O comentário que eu trouxe aqui, né? Esse artigo garante o acesso integral às linhas de cuidado de saúde para crianças e adolescentes através do Sistema Único de Saúde, priorizando a equidade no acesso aos serviços, incluindo atendimento especializado para aqueles com deficiência. Tá ok, pessoal? Vamos para o artigo 12 agora. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável nos casos de internação de criança ou adolescente. Aqui está o comentário. Os estabelecimentos de saúde devem permitir a presença de um dos pais ou responsáveis em tempo integral durante a internação de crianças ou adolescentes, incluindo unidades neonatais e de cuidados intensivos. Artigo 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Olha o comentário que eu trouxe em cima disso. É obrigatório o relato ao Conselho Tutelar de casos de suspeita ou confirmação de maus tratos, castigos físicos, tratamentos cruéis ou degradantes contra crianças ou adolescentes, com encaminhamento de gestantes ou mães que desejem entregar seus filhos para adoção. Então, pessoal, no caso ali de suspeita ou confirmação, né, não precisa ser a confirmação, é suspeita ou confirmação. Então, quer dizer, se houver já a suspeita ali de tratamento cruel, maus tratos, contra criança, contra adolescente, entre outros, o Conselho Tutelar deverá ser comunicado. Essa é a obrigação de qualquer cidadão. Comunicar ao Conselho Tutelar não só a confirmação, mas também as suspeitas de maus tratos. Isso inclui vizinhos, profissionais da educação que trabalham ali diretamente com essa criança ou adolescente, tá? Entre outros componentes aí da comunidade, da sociedade em geral, da família, da escola, tá bom? Parágrafo 1º. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas sem constrangimento à Justiça da Infância e da Juventude. Tá? É direito delas, até coloquei nesse comentário que veio anteriormente aqui sobre isso. Parágrafo 2º. Os serviços de saúde, em suas diferentes portas de entrada, o serviço de assistência social, em seu componente especializado, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS e os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente deverão conferir máxima prioridade ao atendimento das crianças na faixa etária da primeira infância, com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza, formulando projeto terapêutico singular que inclua intervenção em rede e, se necessário, acompanhamento domiciliar. Até porque, pessoal, essa criança que está aí na primeira infância, ela tem menos condições, de modo geral, eu digo, de se manifestar, de compartilhar aquilo que ela vem passando. Né? É mais complicado. A linguagem é menos desenvolvida, normalmente, nessa faixa etária. Enfim, então requer sim uma atenção mais ampla até do que crianças que estão em faixa etárias maiores ou mesmo adolescentes. Então vamos ver aqui o artigo 14. Ó. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária
para pais, educadores e alunos. Pessoal, vamos lá para o parágrafo 1º, depois eu vou deixar o comentário aqui por último. Ó. Eu já coloquei ele aqui, mas vamos lá, vamos para o parágrafo 1º. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Parágrafo 2º. O Sistema Único de Saúde promoverá a atenção à saúde bucal das crianças e das gestantes de forma transversal, integral e intersetorial, com as demais linhas de cuidado direcionadas à mulher e à criança. Parágrafo 3º. A atenção odontológica à criança terá função educativa, protetiva e será prestada inicialmente antes de o bebê nascer, por meio de aconselhamento pré-natal e posteriormente no 6º e no 12º anos de vida, com orientações sobre saúde bucal. Parágrafo 4º. A criança com necessidade de cuidados odontológicos especiais será atendida pelo Sistema Único de Saúde. Parágrafo 5º. É obrigatória a aplicação a todas as crianças, nos seus primeiros 18 meses de vida, de protocolo ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar a detecção em consulta pediátrica de acompanhamento da criança de risco para o seu desenvolvimento psíquico. Agora sim a gente vai lá no comentário, né? Que eu fiz aqui, ó. O Sistema Único de Saúde, ele deve promover programas de assistência médica e odontológica para a prevenção de doenças infantis, bem como campanhas educativas de saúde. A vacinação de crianças é obrigatória de acordo com as orientações das autoridades sanitárias. Então essa questão, pelo menos aqui no ECA, pessoal, tá? Falando do Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo menos aqui, fala que a vacinação de crianças ela é obrigatória de acordo com as orientações das autoridades sanitárias. Então isso quer dizer que de acordo com o ECA, tá? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando as autoridades sanitárias entenderem que a criança precisa ser vacinada, ela deve ser vacinada. Esse é o entendimento que se tem ao analisar o que está aqui no artigo 14 do ECA, tá bom? Vai ter pessoas questionando, né, que a vacina é direito de cada um escolher. Enfim, pode até ser que usufruindo-se de outras legislações, a pessoa consiga, né, obviamente, esse direito de não vacinar o filho, mesmo com a recomendação da autoridade sanitária. Mas a gente aqui não está discutindo com a lei. A gente está estudando o ECA, para que a gente consiga absorver o que o ECA fala. Então, se for usar o ECA para essa questão, ele diz claramente que a vacinação é obrigatória quando a gente fala de criança e adolescente, se a autoridade sanitária entender que é necessário vacinar a criança ou adolescente. Tá bom? Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente vai resolver uma questão de concurso e vamos ver como que vocês se saem, hein? Eu recomendo vocês a pausarem o vídeo, né, e tentarem resolver a questão. E depois vocês acompanham ali para ver se acertaram ou erraram. Então vamos lá. De acordo com o artigo 12 do ECA, os estabelecimentos de atendimento à saúde devem proporcionar condições para permanência em tempo integral durante a internação de criança ou adolescente de: letra A, pais ou responsáveis; B, representante da família extensa da criança ou do adolescente; C, um dos pais ou responsável; ou D, pais, mães e responsáveis. Qual que é a resposta correta para a questão que a gente trouxe aí, pessoal? Paralise o vídeo aí para vocês tentarem responder. Se você escolheu a letra C, você acertou. Aqui está o gabarito. Um dos pais ou responsável. Vamos dar uma olhadinha lá no artigo 12. Olha aqui, ó. Artigo 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde,
Inclusive, as unidades neonatais de terapia intensiva e de cuidados intermediários deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente. Então, por isso que o gabarito é o que está na letra C. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço aí e até a próxima.